E aí galera, beleza? Vou começar com mais uma videoaula, que é a continuação da videoaula anterior. Ou seja, essa videoaula que é a continuação da Guerra Fria. Na primeira parte da Guerra Fria a gente analisou o contexto geral da Guerra Fria, o que era a Guerra Fria, analisamos os planos, plano Marshall, doutrina Truman, Comecon, Cominform e a primeira fase da Guerra Fria, que é a corrida armamentista, ou seja, as produções do armamento nuclear, nós analisamos aí a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, tá? A gente viu isso tudo. Agora, hoje, a gente vai trabalhar a segunda fase da Guerra Fria, que é a coexistência pacífica, beleza? Então, o que vai gerar a coexistência pacífica? São dois fatores, tá? Um fator interno da União Soviética e um fator internacional externo, tá? No caso aí, a treta entre Estados Unidos e União Soviética. Fácil. Então vamos entender primeiro a questão interna, que é o processo de desestalinização da União Soviética. Ou seja, a União Soviética, com a morte de Stalin, quem sobe no lugar é Khrushchev. E Khrushchev, ele inicia um processo de flexibilização. Tá? Eu acho muito mais fácil a gente falar isso aí do que falar de uma abertura política, pois a União Soviética continua como ditadura. Mas ele começa aí um processo de flexibilização, pois ele dá uma liberdade política, ele praticamente elimina a censura na União Soviética. Então qual foi a treta? A treta é que com o fim da censura, todas as desgraceiras que Stalin fez no seu governo começam a aparecer. Então aqueles massacres, aquelas perseguições, aquele genocídio, tá? Aqueles crimes nas gulags, tá? Todos aqueles problemas começam a aparecer agora. Isso queima a imagem da União Soviética. A União Soviética entra em um processo de instabilidade política e esse é o primeiro fator para gerar aí a queda da União Soviética. A queda da União Soviética é uma outra videoaula que eu quero tratar com vocês. Eu quero deixar em separado isso, que eu acho muito mais proveitoso a gente falar só sobre esse tema. Tá? Outra coisa que leva à queda da Guerra Fria, o fim da Guerra Fria, são os próprios conflitos internacionais. Tá? Vocês já viram a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, em que a humanidade quase foi pro saco, quase que desaparece. Beleza? Mas esse não é nem o principal. O grande problema que nós temos aí é a questão de Berlim, tá? E a questão da Revolução Cubana. Ali a treta come. O negócio foi tão feio que quase, mas quase, tá? Que desaparece. E essas pressões todas vai levar uma série de acordos feitos entre os Estados Unidos e a própria União Soviética para tentar evitar esse futuro desastroso. Então, com o bloqueio de Berlim, com a construção do Muro de Berlim, na década de 50 e na década de 60, já começou um acordo de coexistência entre os dois, entre Estados Unidos e União Soviética, e depois, na Revolução Cubana, na década de 70, também voltaram a entrar em acordo Estados Unidos e União Soviética, justamente para tentar evitar a extinção da espécie humana por culpa dos dois, tá? Através de uma eclosão de uma guerra mundial, que seria uma guerra nuclear. Tá? Aí, já que os Estados Unidos e a União Soviética pararam para fazer esse acordo, o que eles deliberaram? Resumidamente, eles vão parar de produzir armamento nuclear. A primeira fase, que é a corrida armamentista, os Estados Unidos e a União Soviética, eles demonstravam sua força com um armamento nuclear. Se eles não vão produzir mais, como que eles vão demonstrar sua força? Tá? Aí os Estados Unidos e a União Soviética focou em outras formas de demonstrar o seu poder. Eles focaram em zonas de influência, ou seja, acirrou a disputa por território. Então os Estados Unidos fica muito mais violento em manter os seus territórios e a União Soviética também. Então, por exemplo, os Estados Unidos, ele começa na América Latina
começa a financiar ditaduras para evitar com que qualquer país pulasse para o lado soviético. E a União Soviética também começou a aumentar, né, o financiamento por ditaduras. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, eles vão demonstrar sua superioridade com territórios, com zonas, né, com áreas de disputa, com zonas de influência. E com avanços tecnológicos, eles vão passar a fazer uma corrida tecnológica para demonstrar sua superioridade. Para você ter ideia, a Guerra Fria acabou aí nos anos 90, e a gente está aí dos anos 90 até 2000, os anos, né, década de 20, que nós estamos, quer dizer, década de 10, década de 20 vai começar só em 2021, a gente está em 2020, a gravação dessa videoaula. Então, olha a coisa interessante. Durante a Guerra Fria, a gente produziu mais tecnologia do que hoje. Tá? Por quê? Por causa dessa corrida tecnológica. Então, eu quero trabalhar com vocês, para a gente entender isso aí, os próprios tratados. Tá? E depois de falar desses avanços tecnológicos. O que os Estados Unidos e a União Soviética fizeram? Eles criaram o plano SALT I e o plano SALT II. Esses dois planos, um em 69 e o outro em 72 até 79, o acordo, eles se comprometeram a não produzir mais armamento nuclear, beleza? E parar de testar armamento nuclear na atmosfera terrestre. Então, por causa do plano SALT I e plano SALT II, os Estados Unidos e a União Soviética, hoje a Rússia, eles não mais produzem armamento nuclear, beleza? E se eles quiserem testar qualquer armamento nuclear, tem que ser no espaço, tem que ser fora da atmosfera terrestre. Tá? Aí, os avanços tecnológicos. Durante a Guerra Fria, nós, enquanto espécie, nós tivemos mais avanços tecnológicos do que hoje. Tá? Dos anos 90 até hoje, nós temos menos avanços tecnológicos do que durante a Guerra Fria. Justamente por causa dessa característica, dessa necessidade de se demonstrar superior. O avanço tecnológico que eu quero falar com vocês agora é a corrida espacial, que foi aí o carro-chefe dessa disputa. Tá? E o mais interessante que através da corrida espacial é que nós temos várias outras tecnologias, como inclusive o videogame. Tá? Claro que eu vou falar isso depois com vocês. O que nós temos na corrida espacial? Tudo começa em 1957 com a União Soviética, que lança o Sputnik 1 e o Sputnik 2. Tá? No Sputnik 1, ele lança o primeiro satélite artificial. Beleza? Ou seja, um satélite que a União Soviética lança ao espaço, aí ele fica na órbita terrestre e consegue se comunicar com a superfície terrestre. Ou seja, os cientistas soviéticos conseguem mandar informações para o Sputnik 1, beleza? E conseguem receber informações. Então, com esse satélite, o negócio já ficou mais tenso, porque o Sputnik 1 pode tirar foto de qualquer parte da superfície terrestre, beleza? Olha a utilização militar disso. Então, a União Soviética pode espionar qualquer território americano. Beleza? No Sputnik 2, que foi lançado no mesmo ano, a União Soviética já lança o primeiro ser vivo ao espaço, que é a cadela Laika. Beleza? Que aí está aí a fotografia da cadela Laika. Então, em 57, a União Soviética faz o primeiro passo para a corrida espacial, em que lança o Sputnik 1 e lança o Sputnik 2. No Sputnik 1, primeiro satélite artificial. No Sputnik 2, o primeiro ser vivo ao espaço, que é a cadela Laika. Tá? Depois, os Estados Unidos iniciam o projeto Explorer. O que foi isso, cara? Os Estados Unidos viu, né, uma ferramenta que pode ser utilizada para a guerra, tá, com o Sputnik, e ele começa a correr atrás. Tá? Ele lança o projeto Explorer, que seria o seguinte: beleza, a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial e lançou o primeiro ser vivo. Ponto, show, tranquilo. Mas nós vamos lançar o primeiro ser humano no espaço.
Então aí que inaugura a corrida. Quem ganha? Em 61, a União Soviética, com o Vostok, lança o primeiro homem ao espaço. Beleza? Então a União Soviética de novo. Yuri Gagarin, aí ó, tá aí, o primeiro homem ao espaço é um soviético. Tá aí o capacete dele lá, CCCP, que é a sigla da União Soviética, só que em russo, beleza? Então a União Soviética é o primeiro a ter de novo, né, esse sucesso, é o primeiro a lançar um homem ao espaço, beleza? Aí os Estados Unidos ficam doidos. Não, pelo amor de Deus, a gente tem que correr atrás, que a gente não pode perder isso. O que os Estados Unidos faz? Tá, a gente não conseguiu lançar o primeiro ser vivo, a gente não conseguiu lançar o primeiro satélite artificial, a gente não conseguiu lançar o primeiro homem ao espaço, mas a gente vai ser o primeiro a alcançar a Lua. Beleza? Aí o que os Estados Unidos faz? Ele pega, tá? Que até então era a aeronáutica que estava por frente nesse trabalho, tá? De lançar o primeiro homem ao espaço. Perdeu. Os Estados Unidos, então, separa. Ele pega um grupo de cientistas da aeronáutica, que estava já trabalhando nisso, mas ele transforma em independente da aeronáutica. Beleza? Então é um outro grupo, não é mais subordinado à aeronáutica americana. Beleza? E ele vai lá e cria a NASA. Tranquilo? Com o objetivo de lançar o primeiro homem a chegar à Lua. Aí, no decorrer da pesquisa, década de 60, 61, né? Se eu não me engano, em 63, que a NASA foi criada. Então, nesse processo, a NASA vai e cria o projeto Apollo. Beleza? Conta as lendas, beleza? Aí já não tem nenhuma prova científica. Conta as lendas que a CIA vai lá, né, através do esquema de espionagem, rouba informações importantíssimas na construção do Vostok, beleza? E levou para os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos rasga o projeto Explorer e recomeça do zero, começa tudo de novo, com o projeto Apollo, beleza? Mas aí é tudo lenda, beleza? Tranquilo? Aí, só no Apollo 11, em que Neil Armstrong, tá, consegue chegar à Lua. O primeiro homem a chegar à Lua foi Neil Armstrong, e foi os Estados Unidos que alcança lá, beleza? Existem muitas histórias dizendo que é tudo caô, que os Estados Unidos não conseguiram chegar à lenda. É a coisa mais simples da gente falar. Primeira coisa, vamos entender um pouco até mesmo os estudos sobre a terraformação, ou seja, a formação do planeta Terra. Tá? A galera da geografia, vocês estudam isso em geografia, eu peço licença um pouquinho para falar sobre isso, não sou capacitado para analisar isso, mas alguma coisa a gente tem que saber, né? O que nós temos? Os estudos da Terra, né, da formação do planeta Terra, a ideia era o seguinte, que a Terra surgiu, né, através de uma violenta formação de colisões de vários detritos que, através da gravidade, eles foram se juntando até formar o planeta Terra. Beleza? Só que, com os materiais que os cientistas, né, porque da Apollo 11 até Apollo 17, ou seja, o projeto Apollo vai até 17. O homem chega à Lua no Apollo 11. Não quer dizer que o Apollo, né, acabou o projeto Apollo. Chegamos, não. Então, do 11 até o 17, os astronautas foram para a Lua para estudar a Lua. E o que eles descobriram? E isso está alterando até mesmo a ciência hoje, com esses materiais que eles trouxeram de lá. Até hoje ocorrem aí revoluções em vários campos, né, como química, física, beleza, geografia. O que eu quero tratar com vocês aí é uma revolução na geografia, em que foi descoberto que os materiais que formam a Terra são os mesmos que formam a Lua. Tá? Então, por isso que não foi viável construir nada na Lua. Então, estação espacial na Lua, né? Por quê? Para que eu vou sair daqui da Terra para ir para a Lua? Sabe, se tivesse materiais que não existem na Terra na Lua, tá? Sei lá, achou um produto químico que só existe na Lua. Ah, beleza, vale a pena a gente ir lá.
Pô, mas você acha no fundo do seu quintal os mesmos materiais que você acharia na Lua. Então não vale a pena. Tá? Então por isso que foi deixado de lado. Aí só que os cientistas ficaram intrigados. Por quê? Tá? Então, com pesquisas científicas, hoje os geógrafos acreditam que durante a formação do planeta Terra ocorreu um impacto muito mais sinistro. Tá? Eles acreditam que teve uma colisão de um planeta que bateu no planeta Terra e dessa colisão surgiu a Lua. Beleza? Daí revolucionou os estudos. Colocaram o nome desse planeta até se eu não me engano, claro que não é a minha área, então eu fico assim, a única coisa que eu fico estudando é pesquisas científicas e é mais como curioso. Tá? É o Morfeu até que eles batizaram desse planeta. Tá? Então eles acreditam que foi esse impacto que gerou a Lua. Beleza? E outra pesquisa, isso daí existe, é que durante o projeto Apolo, se eu não me engano, Apolo 15, se eu não me engano, eles colocaram espelhos na superfície lunar, em que os cientistas da Terra conseguem lançar lançar um raio laser, aí eles conseguem contabilizar qual é a distância perfeita da Lua à Terra. É só eles fazerem aquela continha básica. A galera que tem um mínimo de física, né, eles sabem que o laser ele tem a velocidade X, beleza? Que percorreu tanto no espaço, né, há tanto tempo. Então é aquela coisa, né, velocidade uniforme é a coisa mais simples do mundo, beleza? Em que eles conseguem fazer um cálculo de velocidade e eles conseguem velocidade e tempo, que é o que eles têm, a velocidade do laser e o tempo que demora de ir até a Lua e voltar. Com esses dois, né, com essas duas informações, ele pode saber precisamente qual é a distância de um do outro. Beleza? E hoje a gente sabe qual que é. Que agora de cabeça, me desculpa, eu não lembro de cabeça qual que é. Beleza? Então são essas os avanços tecnológicos. Outras coisas que as pessoas falam é caô, não existe isso. Tá? Porque nós temos aqui a atmosfera do planeta Terra, né? Mas aí tem as roupas dos astronautas que conseguem proteger. Se você olhar, tá vendo a cápsula, né, do transporte deles, tem aquela chapa dourada. Aquela chapa dourada ali, ela é feita de um material, né, que tem parte ouro, por isso que é amarelado. Uma das funções dele é como ele faz uma espécie de protetor solar ultra mega hiper top, beleza? Que consegue resistir os raios nocivos, né? Então a gente não pode subestimar os avanços tecnológicos deles, porque eles têm esses materiais para proteger o corpo humano. Só lembrar da cadeira laica, beleza? Isso daí a própria União Soviética percebeu como que um corpo de um ser vivo toma, né, recebe raios nocivos lá no espaço. Então, em 57 até 69, eles descobriram novas formas de tentar resistir esses raios nocivos. Tá? Então, ele chegou à Lua sim, em 69. O negócio é que não é viável economicamente colonizar a Lua, não encontrou água, beleza? Não encontrou nenhum material assim extravagante, né? Inédito. Todos os materiais que existem na Lua existem no planeta Terra. Então não vale a pena você sair da Terra para ir à Lua. Beleza? Tranquilo? Eu quero trabalhar com vocês também outros movimentos. Tá? Nós temos aí os movimentos de contracultura. Eu já comentei com vocês lá na Guerra do Vietnã sobre o movimento hippie. Agora eu também quero falar com vocês do rock, beleza? Dos direitos civis e assim por diante. Tá? Então, o que a gente tem? Cara, o movimento de contracultura, o próprio nome já fala. É um movimento contra a cultura dominante. Beleza? Contra a cultura. E o que seria a cultura dominante? A cultura da guerra. A cultura da Guerra Fria. Então, a ideia, né, que dominava as pessoas na época não, nós precisamos produzir armamento porque esse armamento vai nos defender contra o nosso inimigo, União Soviética ou Estados Unidos. Então, tinha tanto os soviéticos que defendiam isso,
quanto os americanos que defendiam isso, beleza? Só que quando chega na década de 50, olha aí, década de 50, o que nós temos? Cara, Segunda Guerra Mundial, beleza? Vamos lá. O soldado da Segunda Guerra Mundial ele tem 20 anos, década de 40, beleza? Aí ele vai para casa, volta da guerra. Qual é a ideia do cara? Porra, eu vi a morte de perto. Então eu vou curtir a vida, porque eu vi a morte. Ou seja, depois que você tem esse contato com a morte, as pessoas ficam muito mais sensíveis, porque eles percebem que qualquer coisa, sabe? Eu tô aqui gravando essa aula com vocês, eu posso aqui infartar e morrer agora. Entendeu? E isso para eles ficou muito mais nítido. A visão da morte é muito mais nítida. Então essa geração, ela passou a curtir mais a vida, beleza? E passou a criar os seus filhos. Dizer nesse discurso, não, você tem que, né, sua vida. Então a década de 60, ela é o ápice, tá? É a geração depois da geração da Segunda Guerra Mundial. Então, boa parte dessa geração começa a defender a paz contra qualquer tipo de guerra. Mostra que a guerra é violenta, que a guerra não existe essa guerra romântica, beleza? Daí surgem essas vertentes, tá? Os negros, eles, nos Estados Unidos, eles também continuam nisso. Continuam nessa pressão para lutar pelos seus direitos, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, vários morreram, inclusive por causa dos preconceitos. No dia D, por exemplo, que é a invasão, né, na praia da Normandia, os primeiros a ir na frente lá eram os negros. Os brancos ficavam atrás, tá? Justamente para eles morrerem primeiro. Tá? Então, nesse processo todo, criou um sentimento muito forte. Já existia esse sentimento, tá? Que é um sentimento de necessidade de ser reconhecido como cidadão, de ser igual, mas com o final da Segunda Guerra Mundial, isso aumentou exponencialmente. Isso vai gerar várias disputas, tá? Por parte dos negros em ter os mesmos direitos que os brancos. Relembrando que nos Estados Unidos já tinha a lei de segregação. Ou seja, tinha escolas para brancos, escolas para negros, entradas em estabelecimentos públicos para brancos, para negros. Então, por exemplo, para entrar em um teatro, o branco entrava em uma porta, o negro tinha que entrar em outra. O branco tinha uma cadeira para sentar e o negro tinha outra. E as cadeiras não eram iguais. Enquanto a do branco era uma cadeira confortável, com estofamento, do branco era uma cadeira de madeira. Beleza? Tá? O atendimento ao povo negro nos Estados Unidos era inferior ao branco. Beleza? Então, isso começa então a ser criticado cada vez mais. Beleza? Aí, um dos grupos, aí a gente começa a trabalhar os grupos. Então, esses negros lá nos Estados Unidos começam a lutar por igualdade. Um dos movimentos que aparece, destaca, é o movimento dos Panteras Negras. O movimento dos Panteras Negras vai na década de 60, tá? E eles defendiam a resistência armada contra as leis de segregação. Então é simples. Se um estabelecimento se nega a atender negros, eles iam e atacavam. Se um negro foi morto por causa de atitude racista, né, só lembrar da Ku Klux Klan, eles também tinham a ideia de vamos revidar com violência. Então é simples, os Panteras Negras defendiam o uso da violência como resposta à violência racista. Então, já que os brancos matam os negros porque são racistas, a gente vai matar os racistas. Simples. Beleza? Um outro movimento é o movimento de Malcolm X. Malcolm X, ele era um islâmico, beleza? Que também defendia, né, uma convivência entre os brancos. Entretanto, ele defendia a intolerância da violência. Se um branco agir de forma violenta contra o negro, esse branco também deve ser tratado como tal. Então, se um branco mata um negro, aquele branco deve morrer. Beleza? Tranquilo? Malcolm X foi assassinado em um comício em 65, né, obviamente por causa das ideias dele. Os brancos foram lá e mataram Malcolm X. Beleza?
E nós temos o mais famoso dele, que é o Martin Luther King. Qual é a ideia, gente? O Martin Luther King, ele era um pastor da igreja batista, tranquilo? E tudo começa com uma das participantes da igreja dele sofreu aí uma grande violência. Ela entrou num ônibus, beleza? É a Rosa Brown. Ela senta olha como a lei de segregação racial era sinistra. Dentro do ônibus tinha assento para branco e assento para negro. Tá? Então, ela senta num assento para brancos. Tá? Os brancos vão lá e exigem que ela saia. Ela, não vou sair, vou ficar aqui. Conclusão da parada, ela foi hospitalizada devido a agressões que os brancos bateram nela. Aí Martin Luther King vai e inicia o movimento dele. A diferença do movimento de Martin Luther King pela igualdade, né? Ele defendia boicotes a qualquer estabelecimento racista e ele defendia a desobediência civil, beleza? E sem atos violentos. Ou seja, então tá beleza. Não é para sentar nos assentos dos brancos, nós negros só vamos sentar no assento de branco agora. A gente não vai sentar no lugar de negro. A gente vai entrar no estabelecimento. A gente vai entrar na entrada de brancos. A gente não vai entrar, então nenhum negro entra. Beleza? Então eles começam a boicotar, tá? E começam a fazer essa desobediência civil. Negar mesmo. A gente não vai seguir essa lei. A gente não vai. Tá? E outra coisa interessante é que ele negava a violência. Tá? Negar a violência. Então, quando os brancos agiam de forma violenta, os negros não devem responder com violência. Tá? O mais famoso dele, né, tem vários discursos, mas o mais famoso dele foi logo depois do ato, né, de Selma. O que foi isso? Virou até filme. A história é que o Martin Luther King organiza uma passeata da cidade de Selma até a capital do Alabama, Montgomery. Beleza? Então eles fazem essa passeata, só que eles tinham que passar por uma ponte. Aí a polícia, né, faz uma grande barricada e exige que os negros voltem para casa. Os negros não aceitam. Então a violência policial estoura. Gás lacrimogênea, porrada come, aquela coisa toda. O interessante, de novo, como eu falei com vocês na Guerra do Vietnã, o uso da câmera portátil, câmera fotográfica. Então, eles filmaram todo aquele evento, né, extremamente violento e passou no jornal, em via nacional. E isso aumentou o apoio do movimento por igualdade racial. Aí o Martin Luther King conseguiu, claro, né, que a passeata não deu certo, então eles organizaram uma nova passeata, agora apoiado por vários brancos do norte, e ele conseguiu fazer a passeata, chegou até Montgomery e faz aquele discurso, né, I have a dream, em que ele tem um sonho de que todos os cidadãos têm os mesmos direitos, aquela coisa toda. Pressionado, beleza? O presidente dos Estados Unidos, então, ele proíbe, tá, dá fim à lei de segregação racial, criando a Lei dos Direitos Civis em 1964 nos Estados Unidos. Beleza? Tranquilo nisso? Eu queria fechar aqui com vocês do rock. Tá? O que o movimento rock também foi um movimento musical, tá, que criticava aquela sociedade, a sociedade belicosa. Então o rock ele vem como um movimento de crítica, um movimento de contracultura. Tá? Então ele cria uma nova expressão. Tá? Aí eu tenho que fechar um pouquinho com vocês aqui para trabalhar o rock europeu do rock americano. O rock europeu ele vem com essa roupagem de crítica à sociedade, uma sociedade belicosa. Tá? Então nós temos aí os Beatles, nós temos os Rolling Stones, beleza? Só que ainda tem uma roupagem extra, porque além disso eles criticavam as péssimas condições de vida dos trabalhadores. Beleza? Então nós temos aí música dos Beatles que falam sobre o dia a dia de um trabalhador comum. Tá? Do lado dos Estados Unidos, nós temos a primeira geração do rock.
que é a geração de Chuck Berry, por exemplo, tá? Em que o rock surge do soul, que é o movimento musical negro, em que eles criticavam a lei de segregação racial e a guerra. Tranquilo? Aí esse movimento da Guerra Fria, da corrida armamentista, beleza? A segunda geração do rock, que aí vem Elvis Presley, aquela galera toda aí, em que passa a criticar a lei de segregação racial e também criticar essa corrida armamentista, beleza? Aí eu quero fechar essa videoaula de hoje, beleza? E eu vou criar uma videoaula com o fim da Guerra Fria com o fim da União Soviética, beleza? Então hoje a gente tratou aí só a parte da coexistência pacífica, tá? Tranquilinho? Então galera, um abraço, um beijo e um queijo para todos. Fui!